pessoal, esse material aqui eu havia prometido para vocês. Na verdade é muito básico e a respeito do POSIX, né? A gente comenta muito do POSIX, né, em sala de aula, na aula de sistemas operacionais, e aqui o que eu vou fazer simplesmente, né, é uma demonstração do que a gente pode encontrar aqui dentro, tá ok? Eu estou aqui na página principal, né, deste padrão, tá? Da última atualização dele. Como vocês sabem, o POSIX ele define, né, é um padrão na verdade, então, para interface e ambiente de sistemas operacionais, incluindo interpretador de comandos, utilitários, programas utilitários comuns, né? Enfim, para a questão de portabilidade de aplicações. Isso tudo você pode ver que está escrito mais ou menos isso que eu disse ali no primeiro parágrafo ali, ok? Então, cada vez que você quer utilizar, né, consultar como é que funciona determinada, por exemplo, uma chamada de sistema do POSIX, você pode consultar essa página aqui, né, e fazer a busca. Então eu vou pegar aqui algo bem simples, né? Como vocês sabem, existe um utilitário, né, no userland lá do Linux, que é o mkdir, que você usa para criar diretórios, né? Make directory, né? Você vai criar um diretório, né? Então mkdir. Vamos procurar como é que ele funciona, então, para dar um exemplo. Então eu venho aqui no index, na esquerda aqui da janela, e vou digitar mkdir, ok? E vou clicar em busca, ok? Ele retornou aqui para mim, então, dois resultados, né? O mkdir ali, o primeiro, né? Make directories, né? E o segundo item ali, mkdir at make a directory relative to directory file descriptor. Eu vou clicar aqui então no primeiro, mkdir. Vamos ver o que ele vai retornar para mim. Então, o que ele está retornando para mim aqui? Ele está retornando como é que deve ser o utilitário mkdir. Percebe, ó? Nome, mkdir, make directories, sinopse dele, mkdir, "-p" ou "-m" modo ali e o diretório. Aí você tem uma descrição de como ele funciona, tá? E as opções que ele suporta, né? E aí quando tem alguma coisa que, algum comentário extra que é relativo algo específico do Unix ou algo assim, ele também coloca ali nesse retorno do que se trata aquilo ali, né? Tem os operandos, o que ele se ele usa o stdin, né, no caso aqui não, se ele tem arquivos de entrada não, variáveis de ambiente que podem afetar a aplicação, né, o mkdir, o stdout se ele utiliza, o erro, né, std error, né, se ele tem, no caso aqui ele mostra somente, né, standard error shall be used only for diagnostic message, então só para mensagem de diagnóstico, né? E tem o status aqui dele, né? Se o retorno for zero na chamada do mkdir, quer dizer que ele funcionou corretamente. Se o retorno for maior do que zero, ocorreu algum erro. Então isso quer dizer que quando você tem um ambiente, né, baseado no POSIX, né, um sistema operacional que é baseado no POSIX, quem vai implementar tem que prever isso aqui. Isso não quer dizer que aqui ele vai especificar a linguagem de programação ou algo do tipo, não é isso. Mas deve existir, né, esse utilitário, né, dentro do teu sistema. Tá? É assim que funciona o padrão. Eu vou voltar na janela anterior, onde você tinha aqui essa segunda opção aqui, o mkdir e mkdir@, né? Essa segunda aqui, ela está fazendo referência à função que é na verdade a chamada de sistema mkdir. Então aquilo ali era o diretório, o primeiro item que a gente retornou, né? Aqui é a chamada de sistema. Então quando você tem um programa em C e você quer disparar essa chamada de sistema, que é na verdade uma função, você precisa seguir aquilo que está aí na sinopse, né? Então você primeiro dá um include nesse arquivo que está aí,
sys/stat.h, e na chamada do mkdir você tem que considerar esses dois parâmetros, né? O caminho e o modo. Tá? E tem um retorno dessa função, que ela é um retorno inteiro ali. Se você ler aí na descrição, ele vai dizer tudo que o sistema baseado no POSIX tem que fazer. E aí, é claro, se você está desenvolvendo um sistema baseado em POSIX, você tem que seguir isso daqui na tua implementação, para criar a tua mkdir, tá? Se você está usando um sistema baseado em POSIX, você pode ler isso aqui para saber aquilo que você está esperando daquele sistema. Aí você tem uma descrição a respeito disso, o valor de retorno, né? Que nesse caso aqui, se deu tudo ok, vai retornar 0, né? E aí, caso contrário, ele vai retornar -1, e em error number você vai ter, né, o erro na verdade, tá? E o diretório não vai ser criado, né? E aí tem aqui os erros possíveis de acontecer nessa situação, né? Aqui ele tem um exemplo de criação de diretório, né? Como criar um diretório aqui em /home cnd mod 1, é isso, né? Que é o diretório que ele vai criar, né? Imaginando, obviamente, que você tem ali permissão ali para escrever nesse local, né? Então ele mostrou aqui os includes que ele está utilizando, né? Um é por conta da chamada de sistema, né, mkdir, e o outro é por conta das constantes que ele está utilizando aqui, tá? Então ele criou aqui um int status para retornar o erro, a chamada do mkdir, colocando aqui o diretório que ele quer criar, e aí no modo ele está colocando os modos que foram que ele deseja para esse caso. Aí depois você precisaria ler cada um desses modos, na verdade é o que ele está habilitando, né? Aqui é um end entre cada um deles que ele está justamente aí, na verdade, ativando os modos para criar esse diretório aí, tá ok? Bom, na verdade eu não vou entrar em detalhes do modo, como eu disse, né? Que você poderia ter... São muitas opções aí, na verdade, né? E o que a gente pode fazer depois, colocar uma explicação com cada um desses modos aí, embora você possa consultar no próprio índice aí, ok? Quando eu te disse que tem alguma coisa específica de cada versão, né? Se for o caso, ele coloca aqui, né? Então, olha só, mkdir function originou no BSD 4.2 e foi adicionado ao systemv, ao system 5 no release 3.0. Enfim, isso aqui é o que você tem que prever, né, no teu sistema, ou se você estiver utilizando um sistema, é isso que você vai contar, né? É o que está escrito aqui, imaginando que ele segue, na verdade, que o teu sistema segue o POSIX, e ele tem a compatibilidade, né, com ele, né? Você pode ter um sistema que ele não... por exemplo, no Minix lá a gente até falou isso aqui, né? Você tem as chamadas de... Desculpa, você tem os sinais que você pode enviar para um processo, e tem sinais que ele não suporta, por exemplo, o stop, né? E para ele continuar depois, o Minix não suporta, mas ele tem lá implementado para não dar erro, né? Então ele não é compatível 100%, né? Esses aí são detalhes. No caso do mkdir, eu estou imaginando que o teu sistema roda 100% mkdir. Tá ok? Espero que essa pequena explicação seja útil para vocês aí, para conseguirem explorar mais aqui esse ambiente, vamos dizer aqui, né? Disponibilizado para a gente aí através dessa página. Eu vou colocar o link na referência do vídeo, tá bem? Obrigado e bons estudos para todos.